nem matar os seus sonhos, nossa irmã veio aqui, não quero carregar carga de ninguém. E o Senhor está mostrando para ela, não deixa nem você matar, nem os planos de Deus, nem os seus sonhos. Amém? Que diz o título assim, Jesus purificou o mundo. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam. E este leproso, tendo se aproximado, adorou de joelhos e clamou: Senhor, se é da tua vontade, pode purificar. Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: eu quero ser livre. E no mesmo instante, fala assim, no mesmo instante, ele ficou purificado da lepra. Você se assenta. Glória a Deus. Deus de poder e glória. Irmãos, quando o Senhor ele desce, olha pra cá. Quando o Senhor ele desce pro monte, ele já desce com um propósito no coração. Jesus, no capítulo 5, ele sobe no monte para trazer aquele famoso sermão da montanha. Quem conhece? Que Jesus ele fala sobre bem-aventurado, né? Sobre a bem-aventurança. Capítulo 6 vai falar sobre a importância da oração. Capítulo 7 vai falar sobre o amor e a prudência ao julgar. Capítulo 8, Jesus ele desce do monte e ele já faz o que muitas vezes a gente não consegue fazer. Ele prega e pratica. Jesus ele desce do monte depois de uma mensagem longa, e ele já desce vivendo o que ele prega. A primeira coisa que Jesus ele aproxima de Jesus quando desce do monte é uma pessoa que necessita das suas mãos poderosas. Irmãos, quantas vezes nós descemos do monte cheio de Deus? Eu não estou falando isso aqui para as irmãs que vão para o monte mesmo, né, que adoram o monte. Mas quantas das vezes a gente está cheio de poder? Isso não quer dizer sobre monte, mas está dizendo sobre poder. Quantas vezes a gente está cheio de poder e pessoas do nosso lado necessitando de um abraço, de um toque, de um carinho, de uma palavra, e a gente não consegue compadecer dessas pessoas. Aí eu pergunto para mim e para você, está cheio para quê? Aí fica uma incógnita na cabeça, só que Jesus me ensina, eu estou cheia para mudar vidas. E quem é aqui que está cheio para mudar vidas? Que nós possamos ser parecidos com Jesus. Eu estou cheio, mas eu também estou mudando vidas. Esse homem, para quem assim está se familiarizado com a cultura judaica, ele precisava, por causa da sua enfermidade, ele precisava duas opções: ou ele precisava ficar gritando que tinha lepra, ou ele precisava ter uma corda amarrada na cintura e um sininho, dando sinal de que ele tinha algum problema de impureza, né? Então Jesus, ele desce do monte e a multidão está com Jesus, os discípulos estão com Jesus, e de cara, no pé do monte, tem um homem com um sininho, ou gritando, impuro. Estou com problema. E eu acho interessante, meu irmão Zelinão, o pastor Gilvan, que a impureza dele não atrapalha a adoração que tinha. Glória a Deus. Estava impuro? Estava. E essa impureza aqui, irmãos, quando a gente fala de lepra, todas as vezes, eu não posso afirmar todas, mas a maioria das vezes que a gente fala lepra, está linkado a pecado. Lembra de Miriam? Quando ela peca contra Moisés, automaticamente ela fica leprosa. Davi, quando ele erra com Betseba, ele faz um salmo maravilhoso. E o salmo está dizendo assim, que ele, por causa desse pecado, ele se sente como uma pessoa leprosa. Então, automaticamente, contextualizando e trazendo para aqueles tempos de lá, as pessoas linkavam pessoas que eram leprosas a algum problema de pecado. Então então esse homem ele está afirmando, quando ele começa a fazer uma adoração, ele está afirmando a Jesus: olha, eu sei quem você é, e eu sei o que eu tenho, só que o que eu tenho não vai alterar o que eu acho de você.
Eu vou repetir isso aqui. O que eu tenho não pode abafar o que eu acho de você. Quando esse homem, aleluia, eu estou aqui, já estou aqui sentindo a graça de Jesus. Porque quando esse homem ele começa a adorar Jesus, automaticamente ele está afirmando: eu sou pecador, mas eu estou adorando aquele que é digno de ser adorado. A minha lepra, o meu pecado, o meu problema não pode impedir a minha adoração daquele que é pecador. Aleluia. Esse é o problema, minha irmã, que a tua situação, minha querida, que acabou de chegar, não pode impedir de adorar aquele que é digno de toda adoração. Aleluia. O Espírito Santo está gritando, está bravando aqui no meu coração, para dizer para algumas pessoas aqui: eu sei da tua situação, eu sei da tua dificuldade, eu sei dos seus problemas, pelo amor de Deus, não se cabe, não feche a boca por causa dessa situação. Eu abre a boca, porque eu tenho uma liberdade. Aleluia. E essa adoração, olha só, não precisa de ser extraído de pessoas perfeitas, não é sobre isso. Porque perfeito aqui é Jesus. Verdade. Perfeito aqui é Ele. Ah, mas está estranho, está esquisito. Mas quem pode mudar toda a situação é Jesus, aquele que é digno de ser adorado. Então, independente do que você esteja passando, o adore, independente das circunstâncias. Glória a Deus. E esse homem, ele chega para Jesus e fala: Senhor, olha a adoração, olha essa adoração. Senhor, se é da tua vontade, tu podes me purificar. Irmão, isso aqui é confissão de pecados. Senhor, se tu quiseres. Aqui, presta atenção aqui, e é rapidinho que eu vou abrir um paralelo, um parêntese. Naquela época lá, aleluia, as pessoas que tinham lepra, elas precisavam ir na porta da tenda do sacerdote, né? Levítico capítulo 13, capítulo 14, ele precisava, era obrigatório. Quando ele viu algumas manchas no seu corpo, eles precisavam ir na tenda do sacerdote, não podia entrar na tenda do tabernáculo, não podia. E o sacerdote, o sumo sacerdote, ele saía do templo para se encontrar com esse homem, com essa pessoa que era leprosa, e essa pessoa mostrava as suas feridas. Para quem não sabe, lepra era a antiga hanseníase que a gente fala até hoje, né? E ele precisava mostrar as suas feridas, e quem decidia que esse homem estava doente ou não era o sumo sacerdote. E quando o sumo sacerdote olhava assim: ó, qual é a situação? É essa aqui, calma aí, como é que está a sua casa? Presta atenção, como é que está a sua casa? Porque precisa saber da fonte do problema. Não é só mostrar o problema, tem que acabar lá na fonte. Onde é que está o problema? Vamos lá na sua casa. Foi lá na casa. Se a casa está com mofo, quebra a casa, derruba. Se a roupa está mofada, joga fora, queima a roupa. E se o cara estiver leproso, não volta para casa, fica num lugar à parte, sem família, sem amigo, sem casa, sem ninguém. Agora tu imagina. Aí eu pergunto para você, presta atenção aqui. Para ele ser declarado limpo, o sacerdote tinha que voltar de tempo em tempo e falar para ele se ele estava limpo ou não estava limpo. Precisava ou não precisava de acompanhamento, gente? Sim. Só que se o sacerdote estivesse com esse rapaz que estivesse com lepra, ele não poderia servir mais até o entardecer ou até virar o dia. Querido, eu vou ser bem realista aqui. Se fosse eu o sacerdote, eu não ia ver esse homem, nem que me pagasse. Fala a verdade. Isso aqui é coisa, aqui é tudo humano, gente. Aqui a gente tem mente de mão mesmo. Irmãos, esse homem, ele libera uma palavra para Jesus. Se tu queres, tu pode. Imagine quantas vezes esse homem não foi consultado pelo sumo sacerdote. Irmãos, esquecido é a palavra. Imagina esse homem abandonado, sem averiguações das suas feridas. Preste atenção aqui, olha para cá, queridos. Sem a averiguação das suas feridas e um tratamento que deveria
pode ter se perdurado há anos e anos por falta de orientação, acompanhamento. Porque quem deveria trazer o acompanhamento era o sumo sacerdote. Só que ele não sabia que o sumo sacerdote supremo, olha, não é qualquer um, é o sumo sacerdote supremo, estava diante dele. E a palavra que ele pede ao Senhor é: se tu queres. É essa palavra que me incomoda e bateu aqui dentro. Quando a gente pega o texto para ler, a gente faz a interpretação correta. Eu não vou entrar nesse negócio que você já conhece. A gente precisa se apegar a algumas palavras. A gente precisa se apegar a alguns movimentos dos personagens. E essa palavra, se tu queres, me purifica, aqui dá a entender que se ele está pedindo para o Senhor, se o Senhor quiser, é porque alguém não quis anteriormente. É ou não é? E quem é que não quis anteriormente? Alguém que deveria ser mentor dele. Alguém que deveria guiar ele para a cura. Só que ele estava abandonado. Você está entendendo isso aqui? Só que o Senhor o guia. Aqui, quem já ouviu essa música? Jesus, meu guia é amigo e protetor. Ele é. Se não tiver ninguém, tem ele. O meu bom pastor. E quando eu senti temor, nele confiarei. Eu quero que você levante as suas mãos assim, ó. Declare: nele confiarei. Fraco sou, mas Deus. Fraco sou, mas Deus. O que ele te dá? Vida, seu poder, seu amor. Se você estiver sem o seu mentor espiritual te acompanhando, lembre-se, Jesus de Nazaré, o teu guia, ele está à disposição para te guiar para o lugar que você precisa estar. Aí quando ele fala: Senhor, se tu quiseres, me purifica. E a resposta de Jesus é maravilhosa, irmãos. Ele fala assim: eu quero ser limpo. E essa frase aqui, irmãos, me bateu de uma forma que eu preciso compartilhar isso aqui com vocês. A palavra eu quero já me alegraria diante de Jesus, né? Porque muitas das vezes as nossas histórias não é igual à história que Jesus tem pra gente. E a gente tem dificuldade de dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Só que quando combina a minha vontade com a vontade de Deus, a gente quer pular, né? Só que Jesus, além dele falar eu quero, ele fala para o leproso exatamente a frase que o leproso precisava ouvir. Qual? Ser limpo. Essa palavra aqui, irmãos, é a palavra que nenhum sacerdote conseguia liberar para este leproso. Talvez esse leproso sonhava com essa palavra. Talvez esse leproso ansiava por essa palavra. Aí eu pergunto para você: qual é a frase que Jesus precisa falar para você despertar dessa sua enfermidade? Meu Deus. Na minha vida, a palavra seria, eu falei, né, no culto passado, antes de eu ser casada, o meu sonho, Diaconisa Michele, era ouvir a frase: quer casar comigo? E quando eu ouvi essa frase, a minha vida teve paz. E eu ouvi essa frase 2 vezes, não de 2 homens, do meu marido e de Jesus. Porque quando o homem da terra não veio falar para mim, quem veio falar para mim foi Jesus. Eu quero ter relacionamento com Deus. Eu quero te adivinhar qual é a frase ou qual é
Irmãos, qual é a frase que você precisa ouvir do Eterno hoje? Sabe por que o Senhor me trouxe aqui? Para falar para você que a frase que traz assombro para você, Ele tem para liberar sobre a sua glória. Então, em nome de Jesus, mentaliza aí a frase. Será que é financeiro? Melhorias financeiras? Mentaliza aí. Cura? Mentaliza aí. Faculdade? Mentaliza aí. Bombeiro? Meu amigo Caio é bombeiro. Vai ser bombeiro. Em nome de Jesus, mentaliza aí. Eu preciso que você... se coloca de pé. Vamos fazer um ato profético. Deixa eu jogar ela em si. Mentaliza aí. Falei que ia ser rápido, breve, objetivo. Mentaliza aí a frase que você não tem ouvido, mas você precisa ouvir. E essa voz de Jesus é Ele quem vai liberar sobre a sua vida. Feche seus olhos. Senhor, está aqui a tua igreja. É igreja. Não é pontinho, não. É igreja. Satanás. Tu perdeu mais uma. Porque a igreja de Jesus está de pé. E a palavra que eles precisam ouvir. O Senhor está liberando no mundo espiritual. Espírito Santo, assim como o Senhor liberou sobre a minha vida, libera a palavra que eles precisam ouvir nessa noite. Espírito Santo, que a adoração dos seus filhos venha compadecer o teu coração, a ponto que o Senhor consiga liberar a palavra exata para a vida dos seus filhos. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, sela tudo que aconteceu aqui nessa noite. Senhor, muito Que essa obrigado. palavra venha, Senhor, perpetuar na mente dos seus filhos, até que a frase que eles precisam ouvir venha a acontecer na vida deles. Eu profetizo que eles irão contar testemunho. Eu profetizo que eles vão ter histórias para contar, porque Jesus, o grandão da Galileia, liberou uma palavra. E essa palavra trouxe renovo, trouxe cura, trouxe limpeza espiritual, trouxe purificação. Deus, em nome de Jesus, eu não sei quem é, mas o Senhor sabe. Libera cura aí, Senhor. Libera cura, Espírito Santo. Essa nuvem de cura repousa em quem precisa. E que o teu nome venha ser glorificado. Aleluia, toda honra, toda glória seja dada ao nome de Jesus. Você consegue aplaudir ele aí? Deus de poder e glória. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado.